Oi, gente! Vamos entrando. Mais uma semana, mais uma quinta-feira e a gente tá aqui, né? Cá entre nós, de novo, graças a Deus por mais essa semana abençoada, que já tá quase indo pro fim, né? Quanta gente entrando, isso vamos entrando. Já vai entrando pra cá, compartilha, aproveita enquanto a gente ainda tá chegando aqui, já aproveita para compartilhar. Eu sempre vou tentando acenar, né? Não garanto conseguir. Se eu acenar para todo mundo, vamos lá. Aí. Olha só, a gente tá entrando. Quanta gente linda aqui, meu Deus do céu. Aí. Um dia eu vou ficar boa nesse negócio. Eu vou conseguir me organizar aqui com tudo. Esse dia vai chegar, gente. Esse dia vai chegar. Aí. Ai. Oiê, oiê. Vamos chamando todo mundo. Gente, a semana passada a live foi um sucesso, né? Eu amei compartilhar com vocês. Acho que meu olho tá de outra cor agora, sim. Amei compartilhar com vocês um pouquinho de mim, da minha história. E durante a nossa conversa, né, a gente acabou percebendo o quanto a falta da educação financeira atrapalha a nossa vida, né? Assim, a minha vida, de uma certa maneira, foi muito impactada diante de toda a minha história que vocês acompanham, né, aqui. E assim, eu acho um assunto de extrema importância, principalmente para nós mulheres, né? Porque é um pouco preconceituoso isso, mas nós mulheres, na grande maioria das vezes, a gente não aprende, não que a gente não saiba, porque no fundo, né, somos nós que administramos as finanças na nossa casa. Mas a gente talvez não tenha aquela base teórica, a gente não tenha as instruções necessárias para administrar esse dinheiro, né, da melhor maneira e fazer aquele pouquinho que às vezes a gente consegue fazer sobrar todo mês, né, aquele pouquinho suado que fica apertado, sabe? A gente tem que aprender como transformar esse pouquinho em um pocão. E eu sigo o Guto, né? Que ele vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, ele entra. Assim que você entrar, Guto, pode me chamar aí. Eu não sei se você já entrou. E ele vai postando as coisas, né? E eu sigo, e eu vou, às vezes eu vejo a postagem e falo, meu Deus do céu, eu preciso aprender. Aí eu vou lá e comento na publicação. Aí ele sempre vai me fala alguma coisa, me explica. Aí eu falei, não, você vai ter que falar pro meu público, vai ter que falar pra minha live com as minhas seguidoras, porque a gente precisa aprender, né? E eu também tô aprendendo. Deixa eu ver se ele já entrou. Já entrou, Guto? Ainda não. Tô esperando ele entrar. Enquanto isso, a gente vai batendo um papinho aqui. Aí, daqui a pouquinho ele entra já. Gente, então, e aí assim, aí ele falou, não, e ele trabalha com uma corretora, ele tem uma corretora de seguro. Eu vou falar um pouquinho dele por aqui e depois, na hora que ele entrar, ele se apresenta melhor. Então, eu conheci ele pela internet. Ele é fisioterapeuta, então ele postava umas coisas super bacanas de dica, e eu tenho problema de joelho, enfim. E acabei acompanhando as publicações dele, e eu vi que em fevereiro, se eu não me engano, ele abriu uma corretora de seguro, e eu comecei a ver que ele estava mudando um pouquinho de área. E aí, assim, eu comecei a pegar as dicas, porque vocês percebem que eu interajo muito aqui na rede social. E eu acabei pegando muitas dicas com ele. E acho que ele chamou. E aí, teve um dia que a gente estava conversando e eu falei assim: não, eu não dou conta, é muita informação. E ele me explicando que com muito pouco a gente consegue garantir, assim, pelo menos uma boa aposentadoria. E sem gastar muito. Eu fiz as perguntas, né, sobre fundos de investimento. A Augusta entrou, tá aí. Eu já vou te chamar, tá bom? Pera aí que eu já vou chamar. Eu tô falando de você aqui, aí você fala de você melhor. Solicita pra mim, Guto, na câmerazinha, pra você participar da live que eu já te chamo aqui. E aproveita, gente, vamos compartilhando, porque acreditem em mim, esse é um assunto que parece que não,
mas é um assunto de fundamental importância. Acho que agora deu certo. Aí, vamos lá, que senão eu faço a live sozinha, né? Já fiz a live sozinha semana passada. Deu certo aí? Aê! Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tá escutando bem? Bem também, graças a Deus. Trabalhando muito. Tem dias que sim, tem dias que não tanto, mas sim, no geral, bastante, graças a Deus. Quinta-feira é um dia menos complicado, né? Mais ou menos. A noite é um pouquinho mais tranquila, mas durante o dia é bem corrido também. Acho que o meu dia mais tranquilo é segunda-feira. Nossa. É bom porque assim já É. vem do fim de semana, né? Já Não, é que tem, aproveita à para dar tarde uma. não tem tantos atendimentos. Fala um pouquinho, eu tava explicando pro pessoal que eu comecei a te seguir, Guto, porque você é fisioterapeuta Isso. e eu tenho problema de joelho e eu comecei a seguir você e ver as suas publicações e assim, deixa eu tentar subir aqui minha câmera. E eu pegava as suas dicas e aí, pelo que eu entendi, acho que foi em março, você abriu uma corretora de seguro. Exatamente. Bom, eu Então sou conta um pouquinho fisioterapeuta, pra continuo gente. sendo. Tá, vamos Uhum. lá. Bom, sou fisioterapeuta desde 2007, continuo atuando com isso e sempre gosto de fisioterapia, é a paixão principal ainda. Só que assim, eu nunca consegui me ver apenas fazendo isso. Quer dizer, sempre me via, até que chega uma hora que a gente começa a ver outras situações que norteiam a nossa profissão. E a gente começa a planejar uma forma de escalar. E a fisioterapia é um pouco difícil de escalar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com escalar? Com uma atividade escalável. Eu teria que contratar alguém para poder ir gerando mais trabalho sem que dependesse somente da minha mão de obra. Em fisioterapia, assim, enquanto eu vou lá, eu atendo um paciente, eu ganho. Se eu não atender, se eu não estou conseguindo atender, você não tem ganho. E diferente de Ok. outros ramos, diferente de outras formas de trabalho, que é mais possível você empreender, né? Não que não seja possível empreender na física, mas é um pouco mais burocrático. Tem que Aí eu montar uma comecei sempre a analisar clínica, contratar parceiros, né? Enfim, e acho que fica mais. é uma burocracia, é muito regulamentado, enfim. E eu sempre, aí em 2017 mais ou menos, eu fiz uma consultoria financeira, ou seja, eu como cliente fui numa consultoria financeira e até então eu achava que investimento só era para pessoas ricas, que tivessem muito dinheiro e que para pessoas no meu patamar seria apenas poupança ou juntar dinheiro e comprar um imóvel para viver de aluguel. E quando eu fui É nessa o consultoria que eu financeira, ainda estou aprendendo, é, que é o é o que que a todo maioria mundo das pensa, né? pessoas entende como sendo, né? Aí eu fui nessa consultoria financeira e vi que não era bem assim, que com o que Aham. nós podemos planejar e não precisamos ser ricos para poder investir. Pelo contrário, a gente deve começar a investir também para ser rico, não só, não é, eu vou até já falar uma coisa, não é investindo que você fica rico, mas sim aumentando seus aportes, ou seja, melhorando seu trabalho, Ok. mas é com planejamento financeiro que a gente tem um conforto com relação às nossas finanças. Aí eu comecei a me interessar tanto por isso, por esse assunto, que eu fui até chamado para trabalhar lá nesse local, nessa empresa de consultoria. Mas aí surgiu a Tá. oportunidade de abrir um consultório de físio, eu resolvi destinar bastante força, focar nisso, e foi o que eu fiz. Por isso que eu não segui como uma profissão na consultoria financeira. Mas de lá para cá eu Entendi. comecei a me entusiasmar tanto, continuei a estudar muito o assunto, e ano passado foi um ponto crucial, porque tudo fechando, a gente tendo que parar de trabalhar. Na sequência, os órgãos governamentais mandando a gente fechar, pacientes com Tá. medo, a gente também com medo de passar E uma você também doença, pegar trabalha uma com doença. bastante paciente idoso, né? Na sua área. Você atende? Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu comecei a olhar ainda mais uma forma de ter um outro tipo de trabalho que não dependesse somente da físio, e sem que eu tivesse que Tá. abandonar. Foi aí que eu entrei, que eu comecei a verificar como que funciona o mercado de seguros, e vi como que ele funciona, como ele é mais possível de ser escalado, e vi também as dificuldades, aí me apareceu uma franquia da qual essas dificuldades ficariam bem amenizadas. E aí eu entrei de cabeça nisso, ainda é uma coisa que estou desenvolvendo ainda, não está. Agora está estruturado, posso dizer que está estruturado, mas agora é só Sim. pegar e começar.
a trabalhar bastante. Aí, ao longo dessa nossa conversa, eu vou até tocar nesse assunto também, do porquê que é importante. Muita gente acha que é apenas um mal necessário, mas vai muito mais, muito além de ser apenas um mal necessário a contratação de alguns tipos de seguros. Tá. E aí, claro, vamos Bom, falar também principalmente com relação à educação financeira, no caso, né? entendi. Eu separei aqui algumas perguntas para você. Quando Uhum. você fez uma mini consultoria comigo, né? Foi bem rapidinho. Eu fiquei cheia de dúvida ainda. Enfim, o que acontece é que assim, a gente, né? A gente não. Acho que o Brasil é muito complicado essa questão de educação financeira. E a gente não tem uma programação mental para lidar com o dinheiro. Então, assim, eu não sei muito como que é essa história, mas acho que a grande maioria aqui é classe média baixa para menos, né? E a gente acaba trabalhando para suprir. A gente trabalha para pagar a conta que a gente já fez. Essa é a verdade. Né? A Sim, gente é. produz para lidar com o buraco. Como que a gente faz? Como que. O que eu quero te perguntar é assim: a educação financeira, ela poderia, se a gente, desde. Aqui tem muitas mães que assistem, se a gente trabalhasse isso desde mais jovem, a chance da gente bater menos a cara na parede seria muito menor? Diminuiria esse Com risco? certeza, com certeza. Bom, a gente sempre tem que falar assim da nossa programação mental frente ao dinheiro. Porque quando eu fui lá fazer essa consultoria financeira, eu tenho que voltar a falar um pouquinho dessa parte. Eu já era uma pessoa assim que poupava, só que era realmente um poupador de carteirinha, ou seja, do clube da poupança. Eu lá conhecia apenas a poupança como forma de rendimento. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu sempre tinha o hábito de gastar menos do que eu ganhava. E eu percebo que Isso isso é é a bom. maior dificuldade que a maioria das pessoas tem. Por que a maioria das pessoas não conseguem poupar, não conseguem investir, não conseguem programar um investimento de forma disciplinada, de forma repetitiva ao longo dos meses, ao longo dos anos? Porque o nosso principal erro, primeiro a gente vai lá, paga todas as nossas contas, faz os nossos Uhum. gastos, que inclui lazer e outras necessidades básicas, e o que sobrar a gente investe. É aí que É está o bem erro. isso. E, na É aí que verdade, não está é o nem erro. o que sobrar, é se sobrar, né? Que Então, porque na quase verdade, quando a gente fala da mentalidade perante o dinheiro, é exatamente isso. A gente nunca vai sobrar. Você pode ganhar hoje, vamos lá, falando em valores assim, R$ 2.000. Se você não consegue poupar um pouquinho, é claro que quem ganha R$ 2.000 tem umas dificuldades maiores de quem ganha 5 ou 10 mil. sim. Mas se a pessoa não começar a construir o hábito de poupar, ou seja, de pelo menos todo mês, religiosamente, ir lá e fazer, cumprir, pagar-se a si mesmo primeiro, não esperar sobrar para fazer isso, ela vai ganhar R$ 10.000, ela vai continuar não tendo dinheiro para investir. Então, o correto é assim, quando a gente começa a falar de investimento, fala as possibilidades, as formas, os produtos financeiros que tem, a pessoa fala, mas eu ganho um salário mínimo. Tudo bem, eu sei que é difícil. A pessoa ainda mais quando está começando a trabalhar, tem que focar em melhorar seu trabalho, melhorar a sua formação profissional, achar uma maneira de aumentar a sua renda. Mas, juntamente com isso, tentar poupar alguma coisinha para que ela comece a internalizar esse hábito. Se ela não tiver esse hábito de poupar, de pagar-se a si primeiro, nunca vai ter, mesmo depois que ela estiver ganhando muito bem. Então, a E primeira sabe que é uma premissa coisa. é. Ah, Então, a primeira premissa é você, na hora que receber o seu salário, a pessoa vai lá, ela tem lá o carro financiado, ela vai lá e paga o carnê do carro. Ela tem o aluguel, ou o IPTU, ou algum outro financiamento, o cartão de crédito, ela vai lá e paga. Ela tem que incluir nesse hábito, né, nessa prática, ela tem que estabelecer um valor que seja plausível, claro, não vai estabelecer um valor muito alto que sabe que não vai dar e depois se frustra no meio do caminho e não consegue realizar ok. essa rotina. Ela vai lá, estabelece um valor, sei lá, se a pessoa ganha 2.000, que seja R$ 100 por mês, mas ela vai lá, na hora que cair o salário dela, ela vai lá e pum, faz Existe esse, um esse depósito. percentual que seja o ideal? Um Preconiza-se que percentual. seja 10%. Mas antes de Ok. falar de percentual,
a gente tem que falar assim das metas, do porquê que você vai guardar um dinheiro. Você tem que ter um objetivo com ele. Mas vamos falar então bem do básico, que está muito batido já, vários influenciadores, vários youtubers que falam que estão relacionados à educação financeira, falam que é a famosa reserva de emergência. Isso. Foi a Vamos ter que primeira falar coisa que nela eu de novo. aprendi. E é Isso. legal, Então, virou uma chavinha pra mim quando eu aprendi isso. é, é bem interessante, né? Às vezes algumas pessoas já têm, não sabem nem para que ela, não sabe nem a utilidade disso e acha que está só guardando dinheiro. Mas o certo é você primeiro priorizar, formar uma reserva de emergência. Depois que você ter essa reserva de emergência, você parte para outras aplicações financeiras um pouco mais arrojadas, com rendimento maior. Mas vamos tentar esmiuçar com umas palavras bem mais usuais e comuns e fáceis de todo mundo entender. O que Reserva de é essa emergência reserva seria financeira? é aquele montante, aquele dinheiro, aquela quantidade que seja suficiente para que você pague, se for uma pessoa solteira, se for uma pessoa de família, tem que considerar todos os gastos da família, que pague todos os gastos, o equivalente a 6 meses dos seus gastos, de seu custo fixo mensal. Por exemplo, a pessoa vai lá, ela gasta para se manter, por exemplo, para pagar o aluguel, não, sei lá, para pagar o aluguel, pagar alguma uma prestaçãozinha de alguma coisa que tem lá no cartão de crédito, para sua alimentação, ela gasta R$ 2.000. Se ela é sozinha, tudo tal, ela tem um gasto baixo, gasta R$ 2.000 por mês. A reserva de emergência desse indivíduo, se ele for uma pessoa assalariada, ou seja, que tiver um emprego fixo, um CLT ou concursado, é o equivalente a 6 meses do salário dele. Tá? Do salário não, desculpa, do custo fixo. Ok. Então ele deveria ter R$ 6.000. Se é uma pessoa, um pai de família, que já tem R$ 5.000 em média de gastos, o interessante é que ele acumule R$ 30.000 como reserva de emergência. Por que dessa reserva de emergência? Caso ele perca o emprego, aconteceu algum imprevisto, bateu o carro, vai ter que acionar a franquia do seguro, alguém infelizmente faleceu, vai ter que fazer uma viagem inesperada, não ter que entrar no cartão de crédito, ter que pegar dinheiro do banco, ter que usar o LIS lá, o cheque especial. Ele tem essa reserva de emergência. Obviamente, essa reserva de emergência, ela vai estar aplicada, ou seja, vai estar investida, vai estar guardada em uma aplicação que seja com liquidez diária, ou seja, não é aquele tipo de aplicação que você coloca que fique oscilando o valor, que no dia que você for pegar, pode ser que ela esteja com valor menor, ou que ela fique atrelado a datas, tá? Que você não consiga retirar naquele momento. Ou seja, a gente chama isso de liquidez diária. A poupança é uma liquidez diária. Tesouro Selic também possui essa característica de liquidez diária. E depois que tiver essa reserva, essa quantidade já concluída, aí é prudente, passa a ser prudente que esse indivíduo passe a fazer aplicações com prazo um pouquinho maior. Ou seja, não precisa necessariamente ter uma liquidez e, obviamente, ele vai estar esperando um retorno maior. Porque todas as aplicações, para se formar a reserva de emergência, elas não costumam ter uma rentabilidade tão boa. Então a gente pega assim, tem alguns bancos que oferecem um CDB com 100% do CDI. Esses nomes podem parecer estranhos, mas eles acabam ficando fáceis de entender depois de um tempo. Tá? Mas basicamente é isso, a poupança rende muito pouco. Mas muita gente fala que não deveria ser usada como reserva de emergência. Eu já acho que não tem problema, porque é um valor que a gente não espera que seja aplicado, assim. Ele está lá mais para servir de um colchãozinho, exatamente para reserva de emergência. A única vez que eu consegui fazer na vida minha reserva de emergência, eu fiz no CDB. Uhum. E, enfim, ela durou pouco tempo, né? Porque logo veio a emergência. Logo surgiu a emergência e aí eu precisei usar. Aí, olha só como que essa questão da liquidez, ela é importante. Porque esse ano, eu tinha um valor pequeno, tá? Assim, não é tão pequeno, mas é um valor que não é enorme, não chega a um mês, é meio mês meu. Mas é um valorzinho. Eu falei assim, não vou precisar dele, vou aplicar Aí a gerente do banco ainda falou assim, põe no LCI que tá rendendo mais e tá. Legal, eu não vou precisar, né? Só que aí a emergência veio. Então, o único valor que eu tinha, eu coloquei numa aplicação com prazo, sem a liquidez, e hoje eu tô precisando eu não consigo resgatar. Tá vendo?
Pois Eu é. me dei mal. Você tinha que Porque eu não fazer tinha isso. de emergência. Eu só posso fazer isso depois de ter a reserva de emergência. Exatamente. O dinheiro Tá? novo que fosse entrar novamente, que fosse entrar mais nas suas economias aí você colocaria nesse LCI, porque o LCI, ele realmente rende mais, só que ele tem prazo. Ou seja, tem LCI de 3 meses, de 6 meses, de 3 anos. Eu já nem E, sei qual foi o realmente, meu. Eu espero que seja de 6, porque aí tá vencendo, graças a Deus. e quanto maior o prazo, maior o retorno, porém você tem Claro, esse custo de não poder pegar o de dinheiro forma tá imediata. preso. Por isso a gente vai falar da diversificação. Só para acrescentar, reserva de emergência, para quem é autônomo, para quem é empresário, ela não deve ser de 6 meses, ela tem que ser de 1 ano, tá? Porque assim, quando você é empregado, CLT, a chance de você ser É isso mandado que eu ia embora, falar. quando você é mandado embora, você tem... Aqueles seis Oi, desculpa. meses, eles não seriam uma reserva de emergência que a gente faz Oi? forçadamente? Quando a gente Quem? trabalha por CLT e a gente é mandado embora, a gente tem 6 meses de seguro-desemprego. Esse seguro-desemprego não é um benefício do governo, a gente tá pagando. É que antes de cair na nossa conta, ele é debitado, né? A gente é Hum, do bruto que a gente recebe, a gente só, na verdade, enfim, é isso aí. A gente paga sem saber. Por isso que a gente tem sim. esse direito. O Mas governo não dá nada não de graça, teria uma nenhum reserva de benefício. emergência? Não, não. Então, reserva de emergência para quem é CLT é 6 meses exatamente por isso, porque caso ele seja mandado embora, ele ainda tem seu fundo de garantia, a multa e mais alguma, e talvez ainda, na maioria dos casos, uma O essa seguro-desemprego. parcela do seguro-desemprego, né, que chama? Eu acho que Acho que é. é seguro-desemprego. É. Então, por isso, já o autônomo, o empresário, ele não tem nada disso, então ele tem que fazer uma reserva maior, de 1 ano, por exemplo. E não nada provou que isso é tão verdade como o ano passado. Quem só tinha um emprego, quem era autônomo, quem era um cabeleireiro, por exemplo, coitado desse Foi cara. Ficou muito totalmente difícil. arrasado. Até a economia de 1 ano dele, se tivesse reserva de emergência de 1 ano, com certeza ele Foi. ficou abalado. Ficou preocupado e abalado. Tudo bem, a maioria acabou abrindo clandestinamente, mas teve gente que não teve como, então teve jeito, né? Então é isso, reserva de emergência é um importante primeiro passo. Então, o foco que o indivíduo tem que ter, primeira premissa com relação à mentalidade relacionada ao dinheiro, independente do quanto você ganha, sempre reserve uma parte para investir. E faça isso Tá. logo que você receba esse dinheiro. Tá? Se você recebe pouco, compreendo que você deve focar em aumentar a sua renda, focar em estudar mais, gastar com curso, com livros, com sua formação, beleza. Mas uma pequena fatiazinha é importante você ir colocando em alguma aplicação para que você crie esse hábito, entenda isso. E quando você começa a ver essa pequena sementinha que você está plantando em algum fundo de aplicação crescer, você fica até mais empolgado, você sente mais gratificante. É claro que isso demora um pouco. A gente vai falar sobre isso também. Guto, eu E te aí, fiz uma pergunta. Aquela caixinha que eu coloquei, né, no story, que a gente tinha até conversado sobre isso, eu recebi uma pergunta que eu fiquei realmente sem saber responder. A questão do investimento tem você acumular, né? Porque é uma palavra que faz a diferença. E você investir em 30 anos. Quando você acumula, ok, você vai ter que juntar muito. E quando você investe, os amiguinhos lá, os juros compostos, eles trabalham. Quando é a fatura do cartão de crédito que atrasa, eles trabalham contra. Mas quando é um investimento, eles trabalham a favor. Então a gente tem que isso, jogar no time deles, não contra. Mas aí me perguntaram o exatamente. seguinte: quando dá esses 30 anos, não corre. Esse valor, ele é atualizado pela inflação IGPM, eu não sei qual é o. Porque daqui 30 anos, talvez 1 milhão não valha mais 1 milhão que vale hoje. O poder de compra de 1 milhão, ele vai ser diferente. Como que funciona no investimento? Eu tenho essa garantia de retorno? Ou Não, de então, equiparação? não. Aquele exemplo lá, que nós fizemos, é um exemplo onde o cenário econômico se estabeleça da mesma forma. Quem fez essa pergunta tá prudente em fazer, é uma pergunta bem interessante. Eu vou falar depois sobre isso. Mas é assim, o que ajuda o ponto-chave naquelas perguntas é exatamente essa palavra que você falou, juros compostos, que eu acho que não estava logo no início da caixinha, né? Estava a palavra acho, acumular e a outra pergunta era investimento. Para Investir. acumular, o que fala? Não considera juros nenhum. Considera somente você pegar o dinheiro, ir lá e colocar numa caixa e ir Embaixo do colocando colchão. até juntar.
Até juntar o valor. Assim, esse caminho fica muito longo e muito pesado, muito penoso, não dá para se fazer. Quando nós temos o auxílio de juros compostos, vamos falar aí de 1% ao mês, R$ 300 em 360 meses, ou seja, que dá 30 anos, ele vira 1 milhão. Ou seja, R$ 300 para você, em 30 anos você vai acumular 1 milhão, se você colocar esse dinheiro numa caixinha que pague 1% ao mês sobre o valor que está lá, ou seja, juros compostos, não é juros simples. Tá? Tá, e existe Já alguma aplicação de 1% ao mês hoje? Vamos chegar nesse ponto também, tá? Não dá para falar, essa faz isso, não tem, mas existem algumas aí que estão oferecendo, mas tem algumas ressalvas. Já para você acumular 1 milhão juntando, ou seja, tentando acumular, sem a parada dos juros aí, você precisa, para que acumular em 30 anos, R$ 2.777 por mês. Todo mês, R$ 2.777 por mês, você colocar lá na caixinha, para daqui 30 anos você ter 1 milhão acumulado. Ou seja, se você tiver uma caixinha que te pague 1% ao mês, apenas R$ 300 ali vai te fazer ter 1 milhão lá na frente. Então, por isso que o tempo é muito favorável. Quem é jovem já começar a ter essa mentalidade, começar a colocar, mesmo que seja um pouquinho, esse pouquinho, por ele ter começado cedo, vai fazer um resultado muito significativo e favorável para ele lá na frente. Tá? Que nem quem tem filho pequeno, quem tá, pais que estão com filho para nascer, estão planejando, é interessante já começar a pensar nisso e estudar algumas possibilidades, seja com previdência privada, seja com tesouro direto, ou até mesmo com carteira de ações. Você falou para mim aquele dia, e eu achei que é uma coisa que eu nunca tinha pensado, que a gente fala de previdência, a gente pensa em aposentadoria, né? E a previdência privada. Aí, assim, pelo menos há um tempo atrás, quando a criança nasce, você abre uma caderneta de poupança e dá de presente para a criança. Mas é muito mais inteligente você fazer uma previdência privada para essa criança. Ou não? Sim. Porque o rendimento é muito melhor. Então, existem várias previdências privadas. Existem muitas previdências ruins e algumas poucas boas. Tá? Então, tem previdência que é pior que poupança. Não vou falar nome assim, que acho que não pode falar. Mas tem previdências que são muito ruins, são piores que poupança. Então tem que saber analisar bem isso. Mas é claro, como você falou, é muito mais inteligente você estabelecer, selecionar uma previdência privada boa. Além da previdência privada, existem existem várias modalidades de investimento para essa finalidade, ou seja, aposentadoria, ou seja, para longo prazo. Outra é o tesouro direto, tá? Existem vários títulos de tesouro direto. Se eu falar aqui, vocês vão entrar no site lá do Tesouro, vai ter um monte. Mas o melhor para esse tipo de aplicação... Site mesmo? Pode fazer pelo site do banco do Tesouro Direto, ou não, pelo site do Tesouro Direto ou pelo seu banco, se o seu banco tiver acesso a isso. Normalmente tem, tá? Depois eu até cito os bancos que eu uso que tem. Então, tem vários títulos do Tesouro Direto lá, sendo ofertados, sendo disponibilizados para compra. Mas o mais específico para essa finalidade, ao meu ver, são os atrelados ao IPCA. Sempre vai vir o IPCA mais um percentualzinho. Atualmente está 4,7, é o IPCA mais 4,7, ou seja, o IPCA daquele ano mais esse percentual. O que isso faz? O que isso significa? Que você está colocando dinheiro ali hoje e que ao longo desses anos, lá no final do prazo desse vencimento desse título, você vai estar recebendo o valor corrigido pelo IPCA de todos esses anos, o acumulado, mais um percentual. Ou seja, você vai estar acima da inflação. Aí é onde você não perde a inflação. Sobre o que a sua colega, não sei se quem foi que perguntou aí de 1 milhão, realmente, 1 milhão daqui 30 anos, provavelmente não terá o mesmo poder de compra que agora, ainda mais com essa inflação galopante que está tendo esse ano, por exemplo. Sim. Então, quando a gente vai fazer um planejamento desse com uma pessoa, fala, olha, hoje, 1% ao mês, assim, hoje, 1 milhão te dá essa possibilidade de liberdade financeira. Tá bom para você? Não, eu quero 2 milhões. Não, 1 milhão tá bom. Então vamos planejar com 1 milhão. Hoje, para ele ter 1 milhão, é R$300 e uma aplicação de 1% ao mês. Okay. É claro que no ano que vem, ele vai melhorar a renda dele, pode ser que ele melhore o trabalho, tenha alguma coisa a mais. Eventualmente ele recebe uma grana a mais, ele vai lá e coloca nesse
nesse fundo, nessa aplicação também. Ou ele pega, ano que vem ele começa a pagar 330. Tipo, ele paga assim, ele começa a contribuir com 330, 350. Daqui 3 anos é 400. Então, do mesmo jeito que 1 milhão começa a não te dar aquele mesmo poder de compra no futuro próximo. Os 300 iniciais também não são mais os mesmos 300. Você vai pegar na proporcionalidade. Isso, você vai acaba tendo mais capacidade de aportar mais, ou seja, disponibilizar mais dinheiro para esse fundo. Então, é dessa forma que a gente tenta corrigir equalizar essa questão para você, ou seja, você vai tentar acumular mais de 1 milhão lá na frente. Tá. Mas é apenas uma referência, apenas uma base. Tá, por isso que é importante também, porque assim, quem é leigo, quem não estuda sobre o assunto, né, que nem meu caso, na minha cabeça eu tive a informação, R$300, vou guardar R$300, vou ter 1 milhão, mas eu não tinha parado para fazer esse cálculo. Por isso a importância de um consultor financeiro, né? Porque às vezes a gente acha que tem uma boa ideia para um investimento, como eu fiz, né? Eu tinha feito um fundo de emergência em 2018, usei, foi excelente e ok. Quando chegou, depois eu não repus o meu fundo de emergência. Quando chegou 2020, a pandemia, não tinha mais nada. Tinha acabado de construir minha casa, estava zerada. Então a pandemia veio para arrancar o último que tinha. E agora, esse ano que eu peguei, ao invés de fazer o fundo de emergência, a reserva de emergência, o que eu fiz? Eu fui lá, apliquei em LCI. Onde eu estava com a cabeça, por que ninguém me ajudou? Então, na verdade, a maioria das pessoas acha que vai ter essas informações no banco. Só que o banco, nem sempre, eles estão lá, eles vendem previdência, eles vendem títulos de capitalização, que nem é investimento, vendem muitas coisas que eles estão focados na meta deles ali, do qual a pessoa está inserida naquele sistema de bater meta, ele vai te ofertar, é o trabalho dele, e o banco ganha dinheiro dessa forma. E assim, as melhores previdências privadas, os melhores seguros, não estão dentro dos bancos. Claro que tem produto bom também, mas a maioria não está. E do mesmo jeito que as melhores pessoas para te dar conselhos sobre investimento não estão nos bancos. Claro que tem gente muito boa que é bancário, que trabalha em banco. Não estou dizendo isso, mas o sistema da quarta-feira dele, na maioria das vezes, acaba não dando a melhor orientação. Ganha pelo produto, ela tem uma meta para bater, né? Então ela vai te vender, ela não está preocupada com o que você precisa, ela está preocupada com o que ela precisa, porque afinal de contas é o extra que ela vai tirar. E, por exemplo, essa moça que te orientou a você colocar no LCI, ela às vezes não estava errada, na cabeça dela está fazendo certo, porque realmente rende mais, só que faltou uma pergunta. Mas ela não sabia da minha necessidade. Exato, ela estava certa no ponto de vista de te orientar quanto ao melhor investimento, mas ela não considerou outros fatores, ou seja, não considerou a questão global da sua situação financeira, de se você tinha já reserva de emergência montada além daquele valor. Então, essa é a questão. E outra coisa que a gente sempre fala com relação a esses R$300, a gente sempre dá de exemplo, imagine o seguinte, o indivíduo, bom, esse exemplo que eu vou dar também, ele não considera a inflação, tá? A inflação ao longo dos anos. Imagine que você trabalha por 30 anos até se aposentar, agora é mais de 30 anos, com a última reforma da Previdência. Você vai lá e contribui todo mês com R$300 mensais para o INSS. O que o INSS vai te dar depois de 30 anos? A garantia de te pagar de forma vitalícia, ou seja, até quando você morrer, um salário mínimo. Se você pegar por conta, fazer o mesmo valor em uma aplicação, voltamos a falar o exemplo de 1% ao mês. No mesmo período que você estaria contribuindo para o INSS, você vai ter acumulado mais ou menos 1 milhão. E esse mesmo fundo lá vai te pagar de uns 8 mil a 10 mil por mês, estando nessa mesma faixa de aplicação. Numa situação hipotética, onde você tem a certeza que aquele fundo ali aquela aplicação da qual você está fazendo, te paga 1% ao mês de forma correta até o final. Né? O que não acontece, na verdade, ela oscila, né? Então, é assim, a gente vai lá, é obrigado a contribuir para o INSS para ter direito a uma aposentadoria, mas sem acumular nenhum patrimônio. Mas ok, isso é obrigação, a gente não está falando para ninguém não cumprir com a obrigação, até porque quando é contratado CLT ou concursado, você não tem essa escolha, né? Não tem escolha. Até os autônomos, eles têm, acho que é uma obrigação contribuir. Mas assim, o INSS, qual a parte boa também que ele tem,
é que se você, a partir do momento que você começou a pagar, você se machucou, ficou com uma lesão, ficou sem conseguir trabalhar, você consegue se aposentar antes do período, né? Mas para que a gente possa fazer um trabalho de forma bem mais inteligente e prudente, é que a gente comece a pensar muito além desse tipo de aposentadoria. Não é bom contar com o governo, porque a gente acabou de passar por uma reforma da Previdência. Não vou entrar nem no mérito se é justo ou não, se foi correto, se realmente precisava, se foi melhor, porque já envolve questões políticas. Mas, assim, é uma situação, a Previdência Social hoje, do qual tem menos pessoas pagando e tem muito mais pessoas entrando na ala dos que precisam receber esse dinheiro. Ou seja, Sim, a é uma população pirâmide invertida. envelhecendo. Ok. Exatamente. É mais pessoas envelhecendo, menos pessoas Contribuir. contribuindo, então vai ter mais pessoas para receber do que pessoas para pagar. E assim, Não já fecha. aumentou eu, por exemplo, ter que trabalhar mais de 40 anos. Isso que eu comecei a trabalhar com 15, estou com 37, comecei a trabalhar com 15 registrado, agora aumentou mais 10 anos. Tipo, podia ter deixado eu fora dessa reforma, mas não, acabei entrando nela. Ou seja, imagine para quem está começando a entrar no mercado de trabalho agora, ou entrou há Travou 5 aqui anos. pra... Aqui voltou. Bom, não sei onde parou, mas vou repetir aqui. Imagine uma situação, eu que já trabalho desde os 15 anos, tenho 37, vou ter que trabalhar mais 10 anos, ou seja, vai dar uns 40 anos de Eita, contribuição. gente. Agora foi de Travou novo. de novo? Travou outra vez. É, Será que é a minha? não Eu sei. acho que é. Aqui ficou umas bolinhas no seu É, rosto aqui. e pra mim ficou no seu, mas vamos tentando aí. Acho que vai aquecendo o celular, vai pifando. Vai, vamos lá. Pode É a continuar. chuva, tá balançando a antena lá. É o Então, satélite está fora de órbita. é, então, agora imagine a pessoa que está começando a trabalhar agora, ou começou a trabalhar há uns 5 anos. Será que até lá, esse sistema de previdência social ainda vai conseguir bancar a aposentadoria dele? Muito Então, provavelmente não. o mais inteligente a fazer é a gente não contar com isso, tá? A gente começar a não contar muito com essa previdência aí, porque provavelmente o que vai acontecer? Outra reforma daqui a alguns anos, para tentar suprir essa demanda de pessoas que estão precisando receber e menos pessoas para contribuir. E, bom, com aquela pergunta lá, onde obter um investimento que pague 1% ao mês, eu não tenho essa resposta. O Tá. que eu faço, que eu já tive resultado favorável a isso, mas é com renda variável, são com ações, tá? Mas ações, elas oscilam. Ano passado, não me deu nem 12%, tive prejuízo. Até que no final do ano passado, acho que deu uma melhorada, mas eu não sei contabilizar quanto foi. Esse ano já foi bem melhor. Mas é complicado eu pegar e falar, coloque nessa ação, nesse fundo de investimento imobiliário, que vai dar isso. Não tem como afirmar. Quem disser que garante 1% ao mês redondo em renda variável, tá cometendo tá É porque arriscando. a renda é variável, não tem como você garantir nada. Exa O próprio exatamente. nome já. Agora, existe alguns produtos que a gente já está começando a ver de novo, com essa inflação, a Selic aumentando, a gente vê alguns produtos de CDBs oferecendo 12% ao ano, está quase 1% ao mês. Só que aí tem alguns juros, tem algumas tributações sobre os juros no final de um período. E normalmente esses períodos, essa aplicação fica presa lá por bastante tempo. Não sei falar quanto agora, mas eu já vi alguns bancos ofertando alguns CDBs aí com 12% ao ano, mas tipo até 2030, por exemplo. Isso, Então é sim. complicado. Vai que chega uma inflação galopante que chega a É, 16%, na sei lá. verdade, o que acontece é o seguinte, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte: quanto para eu não ter uma variação grande e ter uma quase certeza da minha rentabilidade, eu preciso investir a longo prazo. Sim, Porque aí a a variante longo vai ser prazo. menor. Quanto menor Exatamente. o prazo do investimento, a variante é maior, porém eu posso ganhar mais. E também não, Não sei é se o eu risco. entendi. Aí a Tá. gente está falando de renda variável, né? Na verdade, que se para eu ter uma certeza de um percentual, provavelmente a renda ela tem que ser um investimento mais conservador. Né? Então, Sim, é um investimento a longo prazo. Eu não posso pensar exatamente. em um investimento rápido,
que vai resolver um problema rapidamente, porque eu posso tanto ganhar quanto perder, eu não tenho essa garantia, né? Então, primeiro eu preciso Sim, saber quanto eu estou disposta a arriscar, que não deixa de ser um jogo, ou eu estou muito equivocada? eu não Quando é, chamo de quando jogo. se O trata de jogo. jogo dá para você encarar como jogo. Por exemplo, quem faz day Tá. trade, swing trade, há pessoas que falam que há muita técnica, tudo bem, mas para mim é um jogo, porque você não tem certeza de nada. É o que eu sinto. Produtos que você tem na hora que você investe, você sabe o quanto você vai pegar depois de ter determinado período. Isso são os produtos que estão em renda fixa, tá? Ok. Isso é alguns CDBs, como eu disse, que já está lá atrelado a rentabilidade dele, quando o título vence, alguns EPCAs. Então, dessa forma, você tem a certeza de quanto você vai pegar, mas obviamente eles não prometem muito. Já na renda variável, quando a gente vai investir em ações, isso é uma forma como eu, estudando, vendo quem teve sucesso com isso, qual foi a estratégia que utilizaram. É o que a gente chama de comprar um papel, ou seja, ser sócio de uma empresa, por conta do histórico dela, de vários números que ela te oferece, vários indicativos de que ela vai produzir bastante por um longo período e vai te remunerar por isso. Essa forma de remuneração é que muita gente confunde. Todo mundo, quando a gente fala de ações, acha que para ganhar dinheiro com ações é somente com a valorização do papel, ou seja, com a valorização da fração que a gente compra dela. Por exemplo, a ação do Itaú custa lá, não sei nem contar, mas tá R$ 20. Compra hoje 100 papéis, 100 ações por R$ 20, ou seja, R$ 2.000, e espera vender amanhã por que a ação valorize R$ 2 cada uma, ou seja, vende amanhã ganhando R$ 200. Estou falando de valor pequeno. E não é assim, não deve ser encarado dessa forma. A gente tem que, quando a gente compra uma casa para poder ganhar dinheiro com aluguel, a gente não fica olhando quanto aquela casa está sendo valorizada a cada Sim, mês, não verdade. é? A gente está recebendo aluguel e quer continuar recebendo. Quando a gente compra uma ação, a gente deveria ter esse mesmo raciocínio, porque as ações elas se remuneram com dividendos, juros sobre capital próprio e algumas bonificações, e podemos também chamar a quarta forma aí como a valorização do próprio papel, ou seja, quando você compra uma casa, por exemplo, ela valoriza também, uma analogia. Tá. Então, quando eu compro uma ação, eu não tenho que estar preocupado com o valor dela. Claro que é interessante você saber analisar o valor dela para pegar ela barata. Depois eu falo mais sobre isso, daqui a pouco. Para pegar ela barata. Mas o legal é você focar no que esta empresa vai te pagar ao longo desses anos. O interessante com renda variável, principalmente com ações, por que eu compro ações hoje? Eu espero que elas, daqui a alguns anos, pague, sabe essa minha despesa fixa do qual eu falei, que eu quero juntar, correto a gente ter o fundo de reserva de emergência para isso, Tá. que essas ações, elas paguem todas essas despesas fixas. E eu continuarei trabalhando, continuarei aportando, vai cada vez aumentando, ou seja, daqui a pouco eu tenho passivos, ou seja, dinheiro caindo. O seu dinheiro está trabalhando para você. Exatamente, é o famoso colocar o dinheiro para trabalhar para você, o famoso estar recebendo dormindo. É isso, para isso que eu coloco dinheiro em ações. Só que para você receber dormindo, você tem que ralar muito acordado para poder saber exatamente onde investir. Deixa eu ver se eu entendi. A questão que mais é importante na hora de você pensar em ação é você pensar na solidez da empresa, não no valor de mercado dela naquele momento. É isso? Também considero o valor de mercado dela. Também. Mas assim, não é porque quando a gente fala de ações, a maioria das pessoas acha que tem que considerar somente o valor e a possibilidade de valorização dela em curto prazo. E vender ela. Tá. Há quem ganhe dinheiro com isso? Com certeza. Teve gente que já ganhou. É tipo mas a maioria eu acho que bolsa, perde. Né? A maioria acho que perde. Por exemplo, vai lá, compra. Eu vi que fez isso, perdeu. Todo mundo que eu conheci perdeu. Exatamente. É muito arriscado. E você tem muito mais taxas, né? Você é muito mais cobrado por isso. Você tem, para fazer essas operações de day trade, você acaba pagando mais taxas do que quem opera com o famoso buy and hold, que é comprar e segurar uma ação para o longo prazo. A gente está falando bastante de ações, mas existem outras formas também, ainda em renda variável, de ter rentabilidade mensal, rentabilidade boa, que seriam os fundos de investimento imobiliário. Não sei se
todo mundo já ouviu falar Já aí. ouvi falar. E assim, a minha vontade era de investir nisso, que eu acho que faz mais sentido para mim. Uhum. Mas explica um pouquinho Identificar o disso. que te faz, identificar o que faz mais sentido é bem importante. O fundo de investimento imobiliário é mais interessante para quem está querendo entrar em renda variável, ou seja, em ações, mas ainda não está preparado, ou seja, não tem aquele sangue frio para suportar as oscilações de mercado, porque o fundo de investimento imobiliário, ele oscila menos, tá? Ou seja, o valor Ok. da cota, ele varia muito menos. Tem a sua variação na diária, mas é menor do que o de uma ação. Você compra uma ação hoje que está a R$ 30, amanhã pode ser que ela caia para 25 e isso é um fluxo normal. 25, Tá. mas acontece, tá? Sim. Acontece. Já no fundo Mas haja imobiliário, coração, né? Pra ficar vendo o negócio fazer é, assim, assim. a tendência é menor. E o fundo de investimento imobiliário, ele costuma ser muito mais motivador, porque você já vê o resultado logo no mês seguinte. O resultado que eu digo dos dividendos. Às vezes, as ações, elas pagam, a maioria das ações pagam a cada 3 meses, ou 6 meses, ou um ano. Algumas pagam em um mês, de forma mensal. Já o fundo de investimento imobiliário, ele paga todo mês. Então, você chega lá, comprou uma cotinha hoje, uma cota de qualquer fundo de investimento imobiliário, no mês seguinte você já vai ver cair, você já vê o resultado daquilo. Isso é empolgante. E você E vai lá e quanto que compra eu mais um. preciso, o mínimo, para eu começar a investir num fundo imobiliário? Tem Tem fundo valor imobiliário de mínimo? R$ 10. Não, não tem. Tem fundo imobiliário Uau! de Tá. R$ 10. Então, Tá? gente, agora, esse é o momento que a gente precisa. Então, com R$ 10 Qual? eu já posso contar. Claro que eu não vou ficar rica com R$ 10, mas já é melhor do que guardar dentro da carteira. Sim, no mês seguinte esse fundo de R$ 10 vai continuar lá e ele vai te pagar um percentualzinho, tá? Tá. Bom, tem uma pergunta aqui, como guardar dinheiro recebendo por dia? Aí tem que ter uma planilha, uma forma estratégica. Eu, por exemplo, vou responder a pergunta da Andrea. Eu também recebo por dia. Eu tenho assim, a minha situação hoje eu tenho um emprego, CLT, mas com poucas horas no dia. E trabalho domiciliar, atendendo domiciliar em alguns pacientes, sem contar a corretora também, que é bem flutuante, parece uma renda variável. Então, os que eu recebo por dia, alguns me pagam, eu não sei se vai ajudar a responder o que ela está perguntando. Eu recebo direto no banco, eu já pego, já guardo, já faço a aplicação do qual eu desejo. Outros que eu recebo em dinheiro, eu estou fazendo assim ultimamente, desde o ano passado. Eu vou juntando em casa mesmo. E no mês seguinte eu vou lá e deposito e pago, tipo, as contas e o que sobra, graças a Deus, eu vou É, lá e a invisto. Só minha, que eu faço isso de a minha sobrar situação é assim porque. também. Uhum. Mas eu Só que não eu falo isso invisto, de eu só guardar. tô gastando. É, porque esse que eu recebo dinheiro, porque o que eu recebo no banco, eu já vou investindo, eu já vou colocando, já vou Tá, aplicando em alguma entendi. ação. Eu faço assim atualmente, compro tanto ações quando eu vejo uma muito barata, e também coloco em renda fixa, CDBs e principalmente LCI. Atualmente Que tenho é a feito isso. diversidade que você tinha comentado, né? Que a gente não pode sempre bater na mesma Diversificação. tecla. Não, o interessante é você, para se proteger, diversificar. Tá? Mas assim, a diversificação, hoje eu consigo fazer isso. Há 2 anos, por exemplo, o meu foco ainda era reserva de emergência. Tá? Tá. Então, assim, hoje eu estou nisso aqui, mas já estive numa situação onde não tinha nem reserva de emergência completa, feita Então, ainda. Então é hoje eu exatamente posso. isso. Como que, por exemplo, na minha situação que eu tô hoje, eu não tenho uma reserva de emergência. O que você aconselharia para alguém que está na minha situação, que eu precisaria, como eu sou autônoma, eu preciso ter um ano? Aconselha-se que seja um ano. Tá, eu Uhum. não Só tenho que tem uma 20 coisa. dias de reserva de emergência. Por onde eu começo, Guto? Então, você tem que tentar achar uma forma de aumentar a sua renda. Isso é Ok, básico, primordial. tudo bem. Aí, Tá. tentar, assim, nesse primeiro momento, aumentar sua renda e, consequentemente, o que vier quando você começar a aumentar a sua renda, você já pegar, na hora que você receber, já pegar essa parte e direcionar para onde você deseja acumular, ou seja, na caixinha da qual você deseja colocar esse dinheiro para reserva de emergência. A Caixinha que eu questão falo, é, vamos. eu vou Ah, ganhar, eu vou fingir que eu não estou ganhando mais,
Eu vou manter o padrão por um tempo até que esse um ano esteja estabelecido, Sim, ok? exatamente. É assim. Você vai tentar, primeiramente, aumentar a sua renda. Aí, e Claro. assim, por um período, já que está nessa retomada de acúmulo de reserva de emergência, tentar manter-se um padrão. Porque você tem que ter foco, tem que ter objetivo, tem que ter o foco e correr atrás Sim. disso. No começo parece um pouco penoso, mas depois se torna, acaba sendo gratificante, porque você viu que você conseguiu atingir aquele objetivo e vê que é muito mais que é possível de ir muito mais além. Só que nesse período de reserva de emergência, para quem não tem o hábito de poupar, não vê muito sentido nisso, é um pouquinho frustrante, porque a pessoa nem sempre consegue ver muito sentido naquilo. Então, o que eu falo? Quando a pessoa está começando, apesar de todos os consultores financeiros, todos os youtubers aí, inclusive tem um aqui, ó, conhece o Thiago Nigro, sempre falam da reserva de emergência primeiro, o que não é errado, eu já acrescento uma coisa, uma informação de caráter motivacional. Além disso, nada te impede de você chegar lá e comprar, por exemplo, um fundo de investimento imobiliário, porque, da mesma forma que você já vai começando a montar sua reserva de emergência, você dá uma olhadinha na cotação lá e lá onde você colocou onde você comprou o fundo de investimento imobiliário, e no mês seguinte você vê ele dando frutos, ou seja, ele trabalhando para você enquanto você estava dormindo, que, ou Ele seja, gera os uma próximos motivação dividendos, para você continuar. exatamente, te motivar. Então, mas é claro, você tem que estar em mente que você primeiro precisa fazer sua reserva de emergência para depois colocar lá. Mas Mas foi aí no onde a mês gente seguinte, começou a conversa, Guto, é a programação mental. A gente precisa exatamente, reprogramar para poder não ganhar para pagar a conta, mas a gente precisa. Você precisa ter uma estrutura que o que você vier a mais. Eu não vou conseguir explicar, mas você está entendendo o que eu estou falando. A sim, gente. não Eu, entendo. eu não sei. Eu fui criar. Acho que quem é autônomo muito trabalha desse jeito, né? Eu acho que tem muita gente que começou a empreender. Se eu não me engano, ontem ou antes de ontem foi dia do empreendedor, né? E a gente acaba meio que. Foi isso, não foi? Eu Não vi na sei, eu tô até internet aí. surpreso, né? Então, parabéns. E aí, o que acontece? A gente vai trabalhando para cobrir os buracos. E a gente precisa Exatamente. mudar essa mentalidade. Eu acho que esse é eu acho que o maior desafio, mais do que você aumentar a sua renda, né? Porque, por exemplo, quem é manicure, quem trabalha, eu sou psicopedagoga, eu consigo aumentar os alunos, tal. Você até aumenta, só que se a sua programação mental não estiver ok, tudo que vier a mais, você vai gastar e ainda ficar devendo, que foi o que você começou a live falando. Né? Então, Exatamente. assim, eu acho que a gente tem que focar, né, quem está acompanhando a gente, primeiro pensar, eu preciso expandir um pouquinho o meu horizonte e ver o dinheiro de uma forma diferente do que eu aprendi, né? Porque Exatamente. a gente precisa ser parceiro do dinheiro. Nem eu posso ser escrava dele, nem ele ser meu escravo. Nós temos que encontrar uma maneira de trabalhar em parceria, né? E acho Exatamente. que É isso que foi assim, uma coisa difícil. a gente Porque quando você depende do não tem essa sistema de. mentalidade, você não vai conseguir investir, você não vai conseguir. Você vai ficar patinando sempre no mesmo lugar. E tudo que você ganhar, você vai perder. Uhum. A gente precisa, o dinheiro a gente precisa, vai precisar sempre, é o nosso sistema, a gente precisa disso. Então, nada como entender as regras do jogo e tentar fazer jogar da forma correta, tá? Quando a gente fala sobre a gente acumular patrimônio, a ideia é exatamente essa. Quando eu falo de comprar ações, para que ela pague o nosso custo de vida, não é para acontecer isso no próximo ano. Eu não tenho essa expectativa de que aconteça daqui a 5 anos. Meu objetivo é um pouquinho maior. Daqui 15, 20 anos já começa a ter. Claro que tem gente que consegue ter esse resultado antes. Ela vai lá, começa a ganhar muito mais e começa a focar muito mais, aporta mais e ganha e vive com bem Sim, menos. Né? Então, existem pessoas que conseguem fazer isso. Mas a ideia é com que esse patrimônio trabalhe enquanto eu esteja dormindo e que ao longo do mês ele pague as minhas contas, ele pague as minhas despesas mensais e que o meu dinheiro possa me dar mais liberdade para fazer coisas, empreender mais, a poder arriscar mais numa empresa, ou seja, conseguir ter uma qualidade de vida melhor, fazer planos melhores, porque assim, a gente vai envelhecer, isso é fato, a gente vai estar sim. ficando velho.
importante. Quando nós envelhecemos, a gente perde a nossa capacidade de trabalho, nossa capacidade laborativa vai diminuir. Isso é inevitável. Os nossos Sim. gastos fixos irão aumentar. Plano de saúde aumenta, para quem tem, né, se Deus quiser, para que todo mundo Medicamento, tenha, tudo aumenta. medicação, você vai estar trabalhando menos, e você vai, quem precisa de trabalhar ainda, tipo, como tem um emprego, precisa ter um emprego, assim, CLT, o mercado de trabalho vai estar um pouco mais fechado. Isso a gente tem que aceitar isso, não tem como mudar. Nosso sistema do qual nós estamos inseridos é assim. Então, agora, enquanto nós estamos na nossa fase produtiva, quando a gente consegue fazer isso, a gente tem que tentar pagar uma conta para o nosso eu lá do futuro. Entendeu? A gente tem que tentar É um fazer com. presente que a gente vai se dar daqui para Exatamente, frente. tem que ter porque daí quando a gente estiver lá na frente, a gente vai olhar para o tempo de agora e vai falar, meu, por que eu não fiz isso? Aí você começa a ver aqueles gráficos de projeções de quanto rendeu tanto dinheiro aplicado em tal ano e quanto ele valeria hoje, em determinado É. fundo. Fico vendo isso, eu fico, meu Deus, se eu soubesse disso. Por que Mas que eu não assim, fiz eu isso não posso antes? mudar, mas eu posso fazer alguma coisa agora para colher Exatamente. algo bom à frente. Aí a gente faz aquelas brincadeiras, pô, devia ter comprado o Magazine Luiza, devia ter investido em Bitcoin, tipo, mas como você sabia naquela época, né? Mas eu não tenho como saber o que vai explodir em termos de renda variável, mas a questão da renda Tá. fixa, para o modelo do futuro, eu sei, por exemplo, esses tesouros direto, IPCA, do qual eu mencionei, vai fazer muita diferença lá. R$ 200, R$ 100 que eu coloque hoje, vai ter um poder de compra muito maior do que R$ 100 tem hoje lá na frente, porque ele vai pagar Entendi. a inflação do período mais um Mais percentualzinho. um Então, percentual. é muito interessante. Uma previdência privada também. Então, assim, não tem o melhor investimento. Tem as melhores aplicações financeiras para determinadas pessoas. Tá? Tem Tá. pessoas que precisa, que está muito mais disponível a um risco maior, e tem outros que são mais conservadores. Por exemplo, quem é solteiro e jovem pode se dar o luxo de arriscar um pouco mais. Já quem tem família, Sim. não. Outra questão Não. muito importante: se a pessoa é casada, tem um cônjuge, tem família, esse assunto deve ser debatido entre os dois de forma constante. Porque se um Muito. está focado e o outro não vai dar problema. Não vão chegar num Eu já consenso e vi, pode eu até. já vi muitos casais que tiveram problemas assim por conta disso, porque um tem um perfil, não vamos investir, vamos guardar, vamos poupar, vamos pensava no futuro e o outro pensava no agora. E isso é um problema. Então, assim, é legal que o plano seja elaborado para a família. Mas, assim, eu agora pensando, né? Eu já tive do lado da família e já estou no lado de não só com uma família reduzida. Talvez se eu tivesse pensado num investimento pessoal, né? E eu vejo como isso faltou para mim. Se eu tivesse feito porque eu tinha um recebimento que era meu. Uhum, E você tem uma visão assim, eu queria até deixar para a mulherada que me segue, independente, ninguém está falando aqui sobre matrimônio ou não matrimônio, né? A questão não é casamento. A questão é que a vida é variável, assim como os investimentos são variáveis. Ninguém pode prever o dia de amanhã. E o que acontece é que a gente não sabe. Pode ser que você dependa da renda do seu cônjuge. Só que pode ser que seu cônjuge sofra um acidente ou fique impossibilitado de trabalhar por alguma razão. E, e aí, você vai fazer o quê? Né? Então, assim, e quando a gente é mulher e está casado por muito tempo, a gente não pensa nisso. Né? A gente acaba se acomodando com um sistema familiar que está funcionando. E a gente não pensa que o nosso marido pode morrer, a gente não pensa que ele pode ter um acidente e ele não tem um seguro para exatamente. resolver esse problema do acidente. A gente não pensa que as coisas podem. Você pode ficar sem marido. E aí? O que que você fez por você? Né? Então, assim, a live que eu fiz a semana passada, eu falei muito sobre isso, que às vezes tem mulheres que ficam presas em, em relacionamentos que não são ok pela questão da dependência financeira, né? E eu achei até legal a gente conversar sobre isso, porque como que a gente pode, mesmo que com um pouquinho, que seja, como você falou, R$ 10, né? Para investir num, sei lá, num título de alguma coisa, se você puder, ao invés de você fazer uma unha,
né? Pensar, poxa, eu faço unha 4 semanas no mês, pô, eu vou fazer unha a cada 15 dias e vou pegar 2 unhas. Coisinhas bobas, né? Que a gente pode, Sim, talvez, aprender a fazer a unha em casa e colocar esse dinheiro lá, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? exatamente. E Não deixa de ser uma isso é um proteção, né? presente que a gente vai se dar. A diferença é, eu vou me dar um presente, eu vou fazer minha unha e vou ficar com ela por uma semana, ou eu vou pensar na Thaísa de amanhã que vai estar mais fraca para trabalhar, né? Então eu vou só Exatamente. trocar o lugar, a hora de receber esse presente. Mais ou menos isso, Uhum. entendi direito, doutor, Sim, professor? é exatamente isso. Por exemplo, não. Os IPCAs lá, os títulos IPCAs, tem um que é 2026, mas ignora esse, que está muito perto. Tem um título 2035, 2045, 2055. Nossa, mas estou falando 2045. Mas vai chegar lá. Você vai chegar nessa Exato. aí. E vai chegar, quem tem a nossa idade aqui, vai chegar com menos capacidade de gerar trabalho, de gerar dinheiro. Então, não é errado. E se você colocar agora pouquinho de todo mês assim, estou falando de título de previdência, de um título do Tesouro Direto. Existem outras Tá. formas de aplicar. É apenas uma diversificação, que eu particularmente faço e acho importante que seja feito. E lá na frente eu vou receber isso aí. Se aí lá na frente eu estiver muito bem, eu pego essa grana e reinvisto em outra coisa, eu uso, sei lá. Gu, para quem, Espero todo mundo esteja muito bem. Só para retomando quem uma tem coisa que você falou. pouquinho. Ah, pode falar. Não, pode fazer a sua pergunta, de repente eu acho que era nesse sentido que eu ia falar. Para quem tem só um pouquinho, R$ 100, R$ 50, que seja. Qual é o melhor? O que é melhor eu fazer, já que eu tenho tão pouco? Poupança, claro que não é uma opção. O que seria Uhum. melhor? Ao invés de eu fazer, tipo, 2 unhas ou de eu fazer o retoque das luzes, ok, vou investir em mim para depois. Qual que é a melhor opção para quem tem Primeira pouco? coisa, é assim, é difícil falar de forma geral. Primeiro a pessoa tem Tá, que ter assim, ela tem que se perguntar, eu tenho reserva de emergência? Se não tem, então tá. ela vai Não colocar tem. em um fundo Em para algum formar lugar. essa reserva de emergência. Onde que é? Ótimo, Onde que eu ótimo. aconselho? Vou anotar. Tesouro Direto, taxa Selic, tá? É uma opção. Outra opção, alguns bancos, como o Itaú, o Banco do Brasil, se eu não me engano, também faz isso, o Banco Inter, eles oferecem CDBs com liquidez diária com 100% do CDI. Liquidez diária significa que se ele precisar pegar esse dinheiro agora, eu vou lá e consigo tirar. Por isso ele Certo. é apto para ser usado como reserva de emergência. Quando eu digo 100% CDI, significa que ele acompanha a inflação diária dos depósitos interbancários, ou seja, então você não está perdendo tanto. A poupança perde um pouco mais. Mas eu também não vejo a poupança ruim para a reserva de emergência, não, como todo mundo fala, porque é uma reserva de emergência, tá lá. Feito isso, depois que você tiver montado esse colchão aí, com 6 meses do seu custo de vida, ou um ano para quem é autônomo, aí você vai partir para outras coisas. Mas é como aquilo que eu falei antes. Nada impede que no meio desse caminho você faça algumas outras testes, aplicações, por exemplo, com a fundo de investimento imobiliário. Mas aí uma outra coisa que eu tenho que falar que seria negligente da minha parte se eu não dissesse. Quando você compra um fundo de investimento imobiliário ou uma ação, por exemplo, Uhum. você tem que, mesmo que você não tenha renda suficiente para ser obrigado a declarar imposto de renda, no ano seguinte você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Não significa que você vai pagar imposto de renda, mas você Ok, tem mas que você vai ter fazer. que declarar. O Oi? CDB não precisa. Tem algum Não, que não CDB precisa não. de. O CDB não precisa. O CDB e poupança CDB não não precisa? precisam, os outros Não precisa. precisam. Os outros precisam. E fundo de investimento imobiliário, olha uma comparação legal. Você tem lá, ganhou 500 mil reais de herança, sei lá. Então, tem 500 mil reais. Vai lá e procura um apartamento ou uma casa nesse valor para comprar e poder se beneficiar do rendimento do aluguel. Aí você recebe lá 2,5, 2.500 reais por mês, que é equivalente a quantos por cento? 0,5% do valor do imóvel, né? Não, 2,5. eu já não estava muito boa de conta, É. agora piorou. E você recebe 3 mil reais por mês, ou seja, mais 2,5. Ou seja, no final do ano, lá, no ano que você for ter que declarar imposto de renda, você vai ter que declarar imposto de renda considerando ganhos de 5.500 reais. Tá? Só Tá. para arredondar de novo, você ganha uma simulação, você ganha 3 mil reais mais 2,5 de aluguel.
Esses É. 2,5 é computado para você pagar imposto de renda. Quando você pega lá 500 mil reais, compra em fundo, estabelece lá 5 fundos de investimento imobiliário, taca essa grana lá, compra essas cotas, esses fundos, na soma total de 500 mil reais, você passa a receber provavelmente mais de 0,5% desse valor. Não vou falar exatamente porque pode, não dá Vai. para dar certeza, mas pode chegar até 1%, ou seja, pode chegar até 5 mil reais no mês, pode ser que tenha um mês que você receba 5 mil, outro 2,5. Só que, na hora de declarar o imposto de renda, esse valor que você recebeu, ele não entra na dedução de imposto de renda, tá? Na dedução não, Tá. na conta para você Da pagar imposto de declaração. renda. Ele é isento, esse valor vem para você de forma isenta. Mas o fundo, a cota da qual você comprou, se você vendê-la, com lucro, aí você tem 15, 20% de imposto para pagar sobre o lucro. Mas é somente se você vender, e é sobre o lucro. Ou seja, não, é muito interessante. Mas só tem que ficar atento, converse com o contador ou então esteja bem atento a isso. Por conta disso, eu nunca vendi um fundo de investimento imobiliário que eu comprei, nem mesmo aqueles que eu achei que não era uma boa, porque na hora de fazer essa Tá. declaração ali é meio Entendi. burocrático. Sobre aquilo lá que você comentou também, do casal lá, te imagine se o marido, agora eu vou puxar de sardinha um pouco lá da corretora também. Imagine que o Isso mesmo, marido vai muito lá e venha, importante. venha a falecer, e ele era o provedor da família. Ou então, qual a opção que essa família tem para não passar um perrengue lascado, ainda mais num momento de luto e triste como esse? Qual a opção que teríamos? É um Não produto sei. financeiro, um Tá. seguro de vida, tá? Ah, mas vai falar de seguro de vida? Sim, uma família, uma pessoa que tem uma família, um marido, a esposa, ter seguro de vida de ambos, né, é até um ato de respeito, um ato de amor também. Porque, pensar, pô, eu vou morrer, não vou estar aqui mesmo, é um pensamento muito egoísta. Porque você tem É família, isso mesmo. a pessoa vai continuar aqui, tipo, tem que pensar Claro. nisso, tem que considerar isso. E dá para acrescentar outras informações aí que muita gente não sabe. Seguro de vida não é só para morte. Essa Então, eu pessoa não foi lá, sabia disso. sofreu um Você me acidente, esse falou. cara que é provedor da família, lá, o pai de família, sofreu um, um, um acidente do qual ele ficou 6 meses sem ter como trabalhar, ficou em coma lá. E ele era o provedor da família. O seguro de vida, há coberturas nele, desde que você tenha contratado, que vai pagar tanto a despesa hospitalar dele, quanto os dias ou meses em que ele ficar afastado do trabalho. Ou seja, dá esse suporte para a família. E depois ele volta recupera lá e volta a trabalhar, E volta a também tem viver os seguros normalmente. de acidente pessoal, né? Engraçado, ó, eu não tenho Sim, reserva, eu não tenho fundo de reserva, não tenho investimento ainda, vou ter tudo isso, é minha se Deus meta. quiser. Mas uma coisa que eu não deixei de pensar é aquela coisa que você falou. Eu fico pensando, meu Deus, meu filho. Eu decidi, eu pago um pouquinho lá por mês para deixar um seguro. Eu tenho um seguro para o meu filho de vida e um seguro de acidente pessoal. Tá Uhum, lá? Porque eu não sei o que pode acontecer. Guto, a minha exatamente. bateria tá acabando e o meu celular aqueceu. Da última vez que aconteceu isso, eu tive que pôr o celular na geladeira. Nossa, liga o ventilador Mas aí. é. Não, então, eu vou tentar. O duro é pra achar onde está o negócio do ar-condicionado. Não, tá super aquecido. Vai falando aí que eu vou procurar pra ligar o Tá. ar-condicionado. Vai falando que eu já, Então já então volto. sobre a questão do seguro. O seguro ele também serve como proteção patrimonial e também para salvaguardar a saúde financeira da família nesses momentos. Outra coisa que dá para acrescentar é que todo mundo acha que seguro de vida, como eu mencionei, que acho que é só para morte, e as Louco. pessoas acham que não é interessante que se tenha. Mas imagine uma família que vai lá, faz isso que a gente está falando aqui. Forma sua reserva de emergência, lá o casal forma sua reserva de emergência, começa a comprar ações e fundos de investimento imobiliário, coloca lá uma graninha no LCI, acumulou lá 300 mil reais. Ó, que beleza, né? 300 mil reais. Aí esse indivíduo está lá no final de semana ou indo trabalhar, sofre um acidente, um traumatismo craniano, por exemplo. Ou vai lá e pega um Covid da vida e fica internado por 3 meses. A custa do hospital, por mais que ele tenha plano de saúde, acaba sendo
acaba sendo exorbitante. E ele acaba, em 2, 3 meses, utilizando toda essa reserva que ele fez. Ou seja, aquilo que a família levou, sei lá, 5, 10 anos para acumular, Foi embora em menos de um rapidinho. ano. Então, um seguro de vida serve como proteção patrimonial para essa situação também. Tá? Então, é por isso que a gente diz. Então, seguro não é investimento. Algumas pessoas falam que é investimento, mas não é. Assim como o consórcio também não é investimento. Nos treinamentos que eu faço da corretora, o pessoal fala que tem que falar que é investimento, porque é investimento, mas não é. É uma estratégia de compra muito boa, mas Tá. tem que ser prudente ao falar isso. E o que mais quer dizer? Enfim, existem vários produtos também com relação a seguros que servem como proteção patrimonial. Um exemplo, que eu estava até conversando hoje com a minha namorada aqui, imagine você tem um filho pequeno, vai a uma exposição, um shopping, e o seu filho esbarra numa obra de arte lá, ou num vidro e derruba isso. Olha, Quem ela paga? deve ter falado que quem é mãe já fala assim. A gente já entra nos lugares e fala, põe a mão pra trás, põe a mão no bolso, não mexe em nada, nem respira. Mas dá até uma palpitação, Jesus, pensar. Então, quem E, que paga isso daí? É você, né? então eu espero que não. Então, mas sabia Mas que é. existe um seguro, né, existe uma cobertura no seguro residencial que cobre um evento como esse? Sim, você Ah, é? contrata um seguro para sua residência, para roubo, para incêndio, para danos elétricos, para danos hidráulicos, e tem lá uma cobertura que chama RC familiar, que muita gente ignora, pede um valor baixo, mas RC familiar, ele assegura uma situação dessa, fora da sua casa, onde um membro da sua família cometa um erro que gere um gasto, e aí você venha ter que pagar. Se você tiver o seguro residencial, até aquele valor que você contratou, ele vai estar te pagando essa, essa situação inesperada. Nossa, não sabia disso. Uhum. É É, o grande dilema, né? Porque a gente fica é o, receoso mesmo. Eu acabei, ó, é o eu RC acabei me familiar. distraindo com o ar, tô preocupada do celular desligar. Ele não tá carregando mesmo. Não tá. Mas, enfim, eu tô com medo de acabar e de interromper. Se a gente Imagina, conseguisse fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui, vamos ver se eu captei certinho. Primeiro de tudo, a gente tem que mudar nossa mentalidade em relação ao dinheiro. isso. Nem Primeiro, nós somos escravos do dinheiro, nem o dinheiro é o nosso escravo. Nós somos aliados, a gente está jogando o mesmo jogo aqui e a gente isso. tem que jogar junto e seguir as regras do jogo. Use Partindo o desse jogo, princípio. Hã? use o jogo dos juros compostos a seu favor, não contra. Exatamente, porque os juros compostos, para quem está numa situação ruim, ele só vem em forma de fatura de cartão de crédito, acumulando. Né? Então a gente precisa sair desse ciclo vicioso também. Uhum, Isso é uma coisa importante. Então, primeira coisa, gente, o que é que faz a conta? O que é que você tem? Você tem R$ 1.000, R$ 1.100 por mês? Gasta R$ 1.100 por mês, não vai gastar 1.101, porque se tem juros compostos sobre ele. E depois de 3 meses, esse não vai ser 3, certo? exatamente. Na Então eu verdade, tenho assim, que. o legal é, se você ganha R$ 1.100, Não, você gastar menos do era, que 1.100, não vai gastar 1.100 se na você, conta. Eu tô só. exatamente, se você ganha R$ 1.100, faz de conta que você ganha em 990. Ou seja, Isso. na hora que caiu esse dinheiro, você pega e já guarda para o seu eu de amanhã, para o seu eu do futuro. Pode ser num Ou local que seja, nem que esse que vai ser amanhã seja o mês que vem. Mas a tá, gente tem guarda que aprender a gastar menos do que a gente ganha. Esse é que é isso. o Então, ponto. eu estou falando de 10% desse valor, ou seja, pega 10% que você ganha, já pega e já guarda na hora que esse dinheiro caiu na sua mão. Tá? Tente Ok. viver com 90% da sua renda. E isso Aí, é a partir bíblico, desse Guto, valor, porque biblicamente exatamente, a gente separa o dízimo. Por que a gente não aham, separa uma parte para nós também? Para pensar uhum, no amanhã? É um exatamente. Aí, a partir pagamento de disso, Deus. você pega e começa a pagar suas outras contas, mas tenta viver nesse padrão. É claro que depois, quando você ganha R$ 1.100, a pessoa tem muitos desejos, muitas vontades ainda, que o valor é pouco para poder suprir. Mas ela tem que focar em melhorar sua renda. Isso é fato. Investindo em educação, em aprimoramento, em melhorar
sua performance com algum curso, com Sim. coisas que possam possibilitar que você tenha mais renda. Mas sempre E também, mesmo que você não tenha essa possibilidade, você doar, investir, se o que você tem para investir são horas, que você invista em horas de trabalho. Porque trabalhando uhum, mais, você automaticamente vai ganhar um pouquinho mais, porque às vezes você não tem como investir, né? A pessoa sim, está se numa você situação conseguir que ela não fazer. tem como investir. Que o investimento não seja o seu próprio investimento, né? Suas horas de trabalho dedicadas a esse pensamento para um amanhã mais tranquilo. Exatamente. Exatamente. Então, a primeira lição é essa: tentar ter o hábito de poupar logo que o dinheiro cai na sua conta. Ou seja, já pegar, Ok. já viver com menos. Consequentemente, tentar aumentar a sua capacidade de gerar dinheiro, seja se aprimorando na sua profissão, ou adquirindo uma profissão, tendo mais conhecimento que você possa estar vendendo depois. E com a internet, hoje em dia, fica muito fácil fazer isso. Só ter disciplina e foco. Depois, pensar no seu eu de amanhã. Depois que você formar a sua reserva de emergência, começar a estruturar mais a diversificação dessas aplicações. Então, basicamente, é isso. É tentar ter a sua mente focada que você vai ficar velho, que não vamos ter, que não é legal a gente ficar esperando uma assistência somente do governo, que ela vai ser falha, e mesmo que não seja, Sim. ela já é pouca, então vai ser menor ainda no futuro, e considerar uma grande importância que vai ter esse pequeno valor que você coloca hoje para o seu eu do futuro, vai fazer muita diferença lá na frente. Tá? Eu não preciso ir muito Para as longe, não. mães aqui, Eu não preciso ir muito longe. Eu vejo valores, tipos de aplicações que eu tivesse feito em 2012, como teria feito diferença hoje na minha vida. Tipo, hoje nas minhas escolhas. E 2012, estamos falando de 8, 9 anos. Tipo, sim. entendeu? É que assim, Obviamente, não parece tinha. que é muito tempo. O problema é que se a gente olhar para trás, passa muito rápido. Enquanto a gente Quando está a gente pensando, o vai tempo está olhar passando. 10 anos para frente, você falou que nem tem o CDB de 2035, 2036. Automaticamente vem uma coisa assim, nossa, tipo, é muito longe. Mas ontem, por exemplo, eu fui rever amigas que há 24 anos a gente não se via. E passou Uhum, muito rápido. Né? Então, assim, o sim, tempo também ele é variável e relativo. A gente só precisa parar de viver só o hoje, né? Não dá nem para viver do que foi e nem dá para viver de uma coisa que talvez não chegue. Você tem que construir o seu amanhã e a gente tem que viver hoje, mas não pensando só no dia que vai acabar. A gente tem que construir hoje pensando no dia de amanhã. E aí a gente entra no investimento, a gente entra pensando num seguro, porque o seguro, bem ou mal, ele vai nos dar pelo menos um aporte, um suporte para a gente poder, numa intercorrência que aconteça. Né? Então, assim, a gente tem que uhum, tentar se cercar de coisas que a gente possa controlar hoje para uma eventual situação que venha acontecer que a gente não está esperando. E até para aquela que a gente está esperando, exatamente. que a gente vai ficar velho, isso a gente vai mesmo, mas a gente tem que jogar aí e tentar diversificar tanto investimento quanto em seguro, quanto, enfim, todas as possibilidades. E deixa eu te perguntar É, uma coisa. sim. Se alguém quiser adquirir seguro, como que faz para falar com você? Pode ser por esse canal aqui. Eu tenho um perfil de Instagram específico, né? Mas pode ser por aqui mesmo. Depois eu direciono para lá. E Ok. assim, cada pessoa, cada indivíduo, hoje, por exemplo, você, a Cibele que acabou de entrar, a Sim 1985, cada uma vai ter uma necessidade diferente da outra, tanto em termos de produtos, como também características de investimento. Ou seja, de repente uma pessoa já está muito mais próxima de formar sua reserva de emergência, outra está endividada, não está nem conseguindo formar a reserva de emergência, primeiro ela tem que quitar as dívidas. Outra já tem a reserva de emergência, já está até investindo em algumas outras coisas. Outra tem muito dinheiro investido na poupança, que a maioria, conheço muita gente que tem isso. Então, cada pessoa tem um perfil. Então, cada pessoa, é complicado a gente pegar e falar assim, qual o melhor fundo de investimento imobiliário que rende mais. Existem alguns sites que mostram isso aí, mas é variável. Qual a melhor aplicação para mim? Para cada pessoa vai ser um. Então, é difícil a gente pegar e falar um único investimento para todo mundo. Até porque um investimento ele tem que ter um objetivo para aquilo. Quando você coloca no Tesouro Selic, por exemplo, a maioria das vezes o Tá. objetivo é para ter a reserva de emergência. Um Tesouro Direto IPCA 2045, ele está mais atrelado, está mais próximo da finalidade de ser adequado para aposentadoria.
Uma previdência privada, também, para aposentadoria. Eu já vi gente que foi em banco e a pessoa que atendeu orientou ele a adquirir uma previdência privada para facilitar ele na troca do carro depois de 3 anos, que ele tinha acabado de comprar um carro. Falou, ó, já vai acumulando aqui para você trocar o carro com mais facilidade. A previdência privada, ela é muito boa, mas ela é boa desde que você saiba entender, desde que as pessoas te expliquem certinho. Senão ela pode ser até um tiro no pé, porque tem a PG, vou só falar rapidão uma característica dela, PGBL e VGBL. A Gisele perguntou sobre a previdência. Dependendo do tipo de previdência que você contratar, você vai pagar mais imposto que você vai de qualquer outro tipo de investimento. E antes de 10 anos não é interessante que você retire o dinheiro de lá. Então isso tem que ser bem explicado para a pessoa. Tipo, não adianta você contratar uma previdência para querer tirar daqui 2 anos para usar o rendimento para comprar um carro. Tipo, é um investimento errado. Que era consórcio muito é uma boa. É melhor. É bacana ou não? Sim, é bacana. Consórcio é o seguinte, você precisa comprar o carro e tem um tempinho para... Você precisa do carro, mas você está com um tempo para poder adquiri-lo. Então você pode usar o consórcio. Consórcio, diferente de financiamento, ele não tem juros, mas ele tem taxa administrativa. Juros, quando você vai fazer um financiamento, os juros é muito alto. Às vezes chega a dar 2 vezes o valor do veículo. E já o consórcio, ele tem um custo menor para você ter o bem. Então, por isso que ele é vantagem, mas não é investimento. O melhor mesmo é quando você consegue juntar o dinheiro e comprar ele à vista, né? À vista, porque mas, você pode pedir desconto, você pode chorar, você pode... Enfim, o consórcio, eu digo que é uma estratégia de compra. É uma das ferramentas que nós temos como estratégia de compra para você adquirir um bem. Uma casa, um carro, uma viagem, uma cirurgia estética. Tem para isso. Para quem é síndico aí tem tipo assim, obras no condomínio que são muito grandes, você tem como contratar um consórcio. Então, o consórcio você pode fazer a seguinte jogada. Você vai acumulando, principalmente para quem já tem um valor acumulado. Você pega uma carta de consórcio, entra num grupo de consórcio, um determinado valor, e você já se prepara para dar um lance, que provavelmente, segundo as contemplações dos meses anteriores, você já tem mais ou menos ideia de qual o valor para você ser contemplado, ou seja, você acaba pegando esse bem um pouco mais adiantado do que seria você ter que ficar guardando dinheiro, e com uma taxa menor do que seria de um financiamento. É uma estratégia de compra, tá? Nem sempre... não é assim, é o melhor investimento. Dependendo da pessoa, pode ser. Não é um investimento, Vou só um exemplo, eu já vi uma situação onde a pessoa tinha uma dívida de financiamento imobiliário. Tipo, tinha um parcelamento lá com a Caixa Econômica. Faltava 60 mil reais. Aí ela pegou, tinha lá seus 30 mil. Juntou mais um pouquinho, fez uma carta de um consórcio nesse valor, né, uma carta nesse valor de 60 mil, e deu o lance, foi contemplado, quitou o imóvel, ficou apenas com aquelas parcelinhas bem menores e com apenas a taxa administrativa do consórcio. Por isso que é importante então, é uma jogada. A educação financeira para a gente entender, porque normalmente uma pessoa, eu não pensaria nisso, porque você não tem as ferramentas, né, para poder pensar qual é a melhor situação. E esse serviço de consultoria é acessível para todo mundo? Como que funciona? Tem vários tipos, por exemplo, tem empresas que fazem que falam que estão fazendo consultoria, mas na verdade estão querendo vender produto. Vamos lá. Eu estou com uma certa dificuldade com isso, por exemplo, que eu pretendo prestar esse tipo de consultoria mais relacionado a finanças. Só que é complicado eu tentar eu fazer isso, mas estimular do interesse de querer vender o produto. Porque na maioria das vezes, a maioria das consultorias que eu for fazer, a maioria das pessoas, todas elas vão precisar de um produto financeiro. E eu vou estar também tendo que vender. Então eu tenho que tentar fazer de uma maneira com que a pessoa entenda que eu estou sendo isento. Tá? Não estou querendo fazer somente por isso, só para vender um produto. Mas, querendo ou não, quando você vai fazer uma compra de um seguro, de uma previdência, querendo ou não, a pessoa tem que fazer uma consultoria. Geralmente é o corretor que vai acabar fazendo isso, ou um consultor financeiro. Porque ele vai ter que, por exemplo, uma pessoa que está interessada numa previdência privada, dependendo do tipo de declaração de imposto de renda que essa pessoa faz, se é completa ou se é simplificada, caberia um tipo de previdência, para que ela tenha uma vantagem fiscal com o passar dos anos. Tá? Certo. Dependendo do valor que ela deseja acumular, também.
Então, esse momento consultivo, essa investigação junto, personalizada para essa pessoa, ela tem que acontecer. É mais correto que seja assim. Diferente de Não quando você vai no existe um balcão de banco molde e pronto, porque cada um tem uma vida financeira diferente. É isso? Não tem exatamente, um molde. Eu exatamente. tenho que analisar Aham. individualmente e ver o que é. Enfim, não é fácil. O E trabalho de além vocês é complicado. atualmente, com o passar dos anos, de um tempo, de um determinado período, a Acompanhando. vida desse indivíduo pode mudar. E aí Sim, a orientação pode ser outra. Você tá. acaba tendo para falar, isso que você estava fazendo naquele momento era certo, agora já não é mais. Você pode estar adquirindo. Quando eu, por exemplo, tenho um seguro de vida, do qual o capital para a morte é pouco. Mas se amanhã eu venho a ter filhos, tudo tal, isso vai ter que aumentar. Como eu Sim. falei, então, as coisas vão mudando com o passar do tempo. Hoje eu tenho um risco grande com relação a andar de moto. Tipo, eu uso a moto para me locomover, para trabalhar e para passear. Você não fala no celular e com a moto ao mesmo tempo. Isso já é um ponto para você. Não tem como. Apesar que eu vejo motoboy que faz isso. Tem. Ou você tem. Entendeu? De iFood tá repente aí pode para ser que eu venha desmistificar. a me locomover menos, tudo tal. Então, até o valor do seguro pode ser que diminua também. Tem tudo isso. Tá. Então, Mas, basicamente é enfim, isso. então vamos lá. O negócio é gastar menos do que você ganha, Para aumentar criar a um sua hábito. fonte de renda, aumentar a fonte de Uhum. renda, seja ela nem que você deixe de comer uma pizza para poder. Se você investir uma pizza, um fim de semana do mês, uma pizza, um churrasquinho, sei lá eu o quê, e ao invés de fazer isso, você pensar em presentear o seu eu do amanhã, talvez você não sofra tanto quanto a gente às vezes sofre porque a gente não pensou nisso antes. É isso, moral da história. Exatamente. Exatamente. E procurar Basicamente é isso. sempre Resumo alguém da para obra é nos esse aí. orientar, sempre alguém Uhum. para nos orientar, para verificar cada caso. Normalmente o banco ajuda de uma certa maneira, se não, um corretor de seguros ou um consultor financeiro, enfim. Informação está à Isso. disposição na internet também, né? Se a gente Tá, essa precisar, questão aí e não pode parar. do- que eu mencionei dos corretores, assim, de seguro e das pessoas que fazem consultoria financeira, sempre que a pessoa, como eu falei, cada pessoa, ela tem uma característica particular quanto às suas necessidades financeiras e ao seu momento que ela está passando. Então, por isso que é diferente uma, uma orientação para uma pessoa e outra pessoa tem outro tipo de orientação, outras necessidades. É aí que Tá. entraria a parte consultiva, né? Então, você vai às vezes no banco ali, a pessoa está querendo te vender uma previdência ou um seguro de vida e te vende ali em 5 minutos. Você nem não fez esse processo, né? Então é um pouco complicado. Sim. Enfim, isso mesmo, Gisele, domine suas finanças. É isso mesmo, você está certíssima. Essa menina eu aprendo muito com ela. Ela é Tome uma as rédeas. investidora. Não, ela investe, ela tem um monte de coisa, assim. Essa daí é porreta, né, dona Gisele? Isso é terrível. Tem que aprender mais. Enfim, o dinheiro não gosta da Manuela, nem de mim. Era bom ter em lojas também, enfim. Guto, queria te agradecer muito, muito, muito pelo seu tempo, por você ter aceitado o meu convite. Tenho certeza que respondeu um monte de dúvida e que a gente possa também aprender, né, ter essa consciência de entender que o dia não é só o agora, que a gente tem que pensar sempre o eu do amanhã, que acho que é o foco principal. E te agradeço demais por ter dedicado aí essas horinhas para a gente bater esse papo aqui junto com todo mundo. E, enfim, super indico vocês, né? Entrem lá na página do Guto, manda direct, seguro. Vou ver, fazer uma cotação para mim de seguro residencial, porque eu estava pensando sobre isso. E se Pensa no acontece RC alguma de coisa, seguro eu tô familiar aí. lascada. Mas depois você fala uma proposta aí, a gente vai ver, Tá. porque eu tô pensando sobre isso, que é importante. Mas obrigada mesmo de coração. De coração, foi muito Imagina, eu que bacana ter agradeço você. a oportunidade aí. É sempre bom debater, eu gosto desse tipo de assunto. E, assim, como eu falei, é muito complexo, é vasto esse tipo de informação, então a gente acaba fazendo um apanhado aqui de forma geral
E não tem como falar assim, faz isso, isso, isso que vai dar certo. Porque cada pessoa é uma pessoa, tem que, como a Gisele falou, domine suas finanças primeiro, crie o hábito, ou seja, internalize essa questão de viver com menos do que você ganha, porque senão você vai estar ganhando 20 mil reais, 100 mil, e vai estar gastando mais. O Do que você céu é o ganha, não vai. limite. Aham. E infelizmente, é muito comum. A gente vê pessoas aí que É. ganham uma bolada, jogador de futebol que tem um período de ganhos enormes, depois acaba e a pessoa não fez nenhuma tipo de aplicação, nenhum tipo de investimento para o seu eu de amanhã. E aí E você assim, vê às vezes história. pra gente é um pouco difícil mudar a mentalidade, mas tem muitas mães aqui. E assim, pra gente começar a pensar também, não só no meu eu do amanhã, mas no meu filho amanhã, talvez nos meus netos, né? Porque mulher Esse pensa diálogo com mais. os filhos é bom. É Falar sobre isso com importante. eles é interessante. Na hora que eles A começam a educação entender financeira isso, falta muito aqui no Brasil, sim. né? Pouco tempo atrás aí Mas você falar sobre isso era só papo de rico, né? Não, e não é bem isso, não é para ser dessa forma. não, aliás, é só papo de rico porque é só rico que consegue ficar rico porque falou sobre isso. E a gente fica aqui porque não fala, gente. É verdade. Exato, Se a gente verdade. falasse desde pequeno, muito provavelmente a gente teria outras possibilidades na vida, né? A gente não ficaria escravo do que apresentam pra gente, né? Que acho que a grande maioria vê o título de capitalização como um super investimento, que é Quando na uma verdade não é. grande piada, né? Mas enfim, Exatamente. tem lá, deve ter sua vantagem, mas não é o a vantagem é de ajudar o Só cara para que está quem ganha. vendendo ele para você. Mas é isso, Guto. Muito obrigada. Vou te deixar dormir, porque eu sei que você dorme cedo. Eu que sou da noite. Vai lá descansar. E muito, 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 muito obrigada mesmo, de coração. Imagina, eu Gostei que muito de agradeço e conversar com você. obrigado a todo mundo que teve paciência de ficar até o final aí. É isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigado, Thaisa. Valeu. Tchau. Tchau. Gente, beijo para vocês. A gente vai encerrando por aqui e quinta-feira tem mais uma vez cá entre nós, tá bom? E a semana que vem a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos, tá bom? Relacionamentos narcisistas, enfim, todas sortes de problemas que vocês comentaram comigo na caixinha. Então vai estar aqui comigo o Dr. Enéas, ele é psicanalista e ele tem assim um know-how muito grande para falar sobre isso. Então já vai compartilhando aí no boca a boca que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Semana que vem a gente vai falar sobre isso, tá bom, gente? Beijo para vocês, boa noite e até. Tchau, Guto. Tchau, gente. Tchau.